Eu sou Leila, neuropsicanalista clínica, sexóloga. Estou aqui, né, gente, com a Lucy, ela que é psicóloga. Então, Lucy, com você. Prazer. Iremos falar de um assunto que é de extrema relevância para a qualidade de vida, saúde mental, nos relacionamentos. Hoje a gente vai focar nos relacionamentos no que diz respeito ao relacionamento amoroso e também no que diz respeito ao relacionamento ocupacional. Então, pensando em temperamentos, o que para você é temperamentos? Quando você se vê, quando você se observa, quando você se olha, você acredita que o seu temperamento é qual? Faz sentido para você o que é temperamentos? Então vamos saber um pouquinho sobre o que é temperamentos, um pouquinho aqui também do histórico, pensando nas raízes ali desde o início dos temperamentos. Então quando a gente pensa aqui nessa abordagem, no aspecto psíquico-comportamental, os temperamentos, eles foram desenvolvidos, os estudos realizados existem há muito tempo. Lá na década de 370, ali 400 por Hipócrates, ele fez um levantamento de dados, de pesquisas, olhando o comportamento do outro, observando como se comporta, como ele reage, como as emoções são expressadas. E esse médico, ele era médico e filósofo, ele foi a partir dos fluidos das pessoas, relacionado ao fluido nasal, vou chamar de fleuma, que seria o fleumático, coração, o sangue. Então, vou chamar aqui de sanguíneo. Esse é extrovertido, já o fleumático, o introvertido. Então, já se analisa aí, você é introvertido ou você é extrovertido? A fluidez dessa pesquisa que esse médico e filósofo estava realizando, ele olhava ali o comportamento do melancólico, ele falava, tá, aqui tem a ver ali com a bile negra, que tem relação com o baço. Ele foi olhando essa substância, esses fluidos corpóreos, ele foi dando nome a partir do comportamento daquela pessoa. E aí, trazendo essa abordagem, nesse sentido dessa pesquisa, fechando os 4 temperamentos, vem o colérico. O colérico tem a ver também aqui com bile, essa bile é bile amarela, que vem do fígado. Então, ele foi fazendo essa elaboração e mensurando o comportamento emocional das pessoas. Dentro dessa pesquisa, o que Hipócrates pensou como médico? Tem relação do comportamento e os órgãos ali, essa substância, esses fluidos que os órgãos ali estão pertencentes. Segundo a visão bem limitada dessa medicina lá, 370, que a gente entende aqui, né, antes de Cristo. E ao decorrer do tempo, outras pessoas foram vendo aquela teoria, acharam interessante e foram observando, inclusive são outros, mas hoje a gente vai focar aqui mais em Hipócrates e depois mais lá na frente, 190 depois de Cristo. Então veio lá Galeno, também um médico, um filósofo, e falou assim: ah, ok, interessante essa pesquisa aqui de Hipócrates, vou verificar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais. E foi estudando ali os aspectos de respeito a esse aprofundamento dessa teoria que já existia. Separar aqui um pouco essa questão dos fluidos, ele também como médico, entendeu que não fazia muito sentido focar com os fluidos, vou olhar a visão emocional dessa pessoa e o quanto que ela passa esse comportamento, essa emoção, como ela reage ao mundo. Eu vou manter algumas coisas que acho que é interessante dessa pesquisa, no entanto, vou pensar aqui como o quê? O sanguíneo, nesse perfil realmente, junto com o colérico de extrovertido, elaborando aqui, trazendo dos outros pensadores, pesquisadores, ele disse, tá, vou imaginar como extrovertido, quente. O sanguíneo, apesar dele ser quente porque ele é extrovertido, vamos representar aqui ele com o ar. E depois ele falou, tá, o colérico, vamos dizer aqui que o colérico também é extrovertido, ele é quente, muito energético. Ele foi estudando e observando mais ainda a forma que as pessoas interagiam com o meio, com o mundo, com o seu ambiente, foi mantendo um pouco ali de algumas teorias que ele já tinha estudado, de outros, mas modificando para, né, para essa ciência mais atualizada, vamos dizer assim. Melancólico, então, ele é introvertido a partir da observação desse comportamento dessas pessoas. É introvertido, tem mais ou menos esses aspectos aqui de reagir ao mundo, então vou ver ele como introvertido. E no fleumático ele também fez a mesma coisa, ele foi observando o comportamento daquele grupo de pessoas, então esse também é introvertido, então isso aqui eu deixo como o fleumático. E aí nessa origem dessa distribuição, a gente vê aqui os quentes, que são extrovertidos,
o sanguíneo e o colérico, e os frios, que são os introvertidos, que são melancólico e fleumático. Então, vamos pensar nessa ideia de extroversão e introversão dentro do perfil dos temperamentos, que a gente diria aqui que essa distribuição, cada um tem uma maneira de ser e agir diante do mundo. A nossa natureza, de acordo com os temperamentos, nasce com esse modelo de ser, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. No entanto, é algo que, se você é introvertido, a probabilidade é que você se mantenha introvertido a sua vida inteira. Você pode se desenvolver dependendo dos estímulos que você recebe do ambiente, cultura familiar, espaço social, trabalho, sim, mas você tem uma energia diferente. Pensando nos extrovertidos, por exemplo, a energia deles é maior, a energia deles é mais intensa. Então, nesses espaços aqui, ele vai demonstrar a mesma energia. E quando ele chegar em casa, ele já vai até se planejar. Nossa, quando será que tem o próximo? Porque a energia deles é elevada. Introvertido, ao contrário. A energia já é mais, vamos dizer, reduzida. Não é um padrão fixo que todos os melancólicos são iguais, que todos os sanguíneos são iguais, todos os fleumáticos são iguais, que todos os coléricos são iguais. Não é um padrão fixo. Depende muito do desenvolvimento da pessoa, quanto que ela se permite a ser flexível ao que os estímulos estão se direcionando para ela com relação ao meio ao qual ela está inserida. Agora eu quero trazer para a Lucy como os diferentes temperamentos podem influenciar o estilo de trabalho e a comunicação no ambiente profissional. Recentemente, teve uma atualização do Ministério do Trabalho relacionado com algumas mudanças no âmbito profissional. As empresas, elas precisam se adaptar, elas precisam desenvolver um planejamento estratégico pautado diretamente com prevenção e promoção dos aspectos de respeito à saúde mental. Que na área ocupacional, no ambiente de trabalho, esses temperamentos, esses 4 temperamentos, eles têm um modo particular de sentir e expressar as emoções. A gente falou um pouquinho que existem os quentes extrovertidos, sanguíneo e colérico, e existem os frios introvertidos, o melancólico e o fleumático. No que diz respeito à saúde ocupacional, como que essa empresa ela pode fazer para trazer mais qualidade de vida, para que esse quadro de funcionários ele seja trabalhado, treinado para ter mais qualidade e consequentemente, o retorno será grande. O colérico, por exemplo, ele é extrovertido, assim como o sanguíneo. No entanto, o colérico, ele é um perfil diferenciado no modo de a sua ótica, a sua visão de si, do mundo e do futuro, tem aspectos bem diferenciados do sanguíneo, por exemplo, que também é extrovertido e é quente. No ambiente de trabalho, o colérico, ele vai ser muito diretivo, tende a ser um líder nato. Então, é natural para ele isso que eu estou falando. Então, por exemplo, se você fosse observar agora, vamos tentar se autoanalisar para tentar perceber o que isso daqui eu tenho, mas não é natural, não é muito intrínseco, não é muito intenso dentro de mim, como eu me percebo. É mais sobre você se perceber do que eu falar quem é você diante desses comportamentos dos temperamentos. O colérico, ele é energético, ele é intenso, ele é um líder nato, ele é resolutivo, ele quer exatamente começar uma coisa e terminar. Tem começo, meio e fim, ele não se perde no meio. Raramente isso vai acontecer, a não ser que ele tenha um outro objetivo que seja muito específico e que ele decidiu mudar alguma coisa ali para inserir, para agregar. Por que a gente diz que ele é um líder nato? Qualquer um dos outros temperamentos pode também ser um líder, dentro de um aspecto que ele vai trabalhando o desenvolvimento dessa liderança. Porque quando a gente fala de nato, é aquela questão que já vem de dentro, que é o caso do colérico. Melancólico, sanguíneo, fleumático, é um treinamento contínuo. Então, se diante de uma equipe,
O colérico, ele leva natural, um aspecto de muito dinamismo, ele é super ali fácil para ele, vamos dizer assim, exercer a liderança. Mandar, determinar, exigir prazos, ele é extremamente rígido com o que ele tem para fazer. Então, se ele pede algo para você, ele vai querer que você entregue. E assim, se é uma empresa de produção, o colérico será um excelente líder, porque ele vai exatamente cumprir a função dele. Amigos, amigos, negócios à parte. Aqui você tem que produzir e entregar. Então, tende a ser um líder, por exemplo, que causa bastante desconforto, às vezes conflitos na equipe. Inclusive, já tem algumas pesquisas indicando que esse perfil de liderança traz o aumento com relação a doenças emocionais, vamos dizer, a exaustão emocional, exaustão por conta do excesso de trabalho, que ele é muito exigente, ele fica muito em cima no pé, ele quer monitorar, ele quer qualidade, ele quer entrega. Então, nesse aspecto, por exemplo, o colérico ele tem esse perfil. O sanguíneo, ele é mais da galera, do social. Vai funcionar muito bem em uma empresa, por exemplo, onde ele pode ter comunicação com várias pessoas, ele pode interagir, ele pode ser ali alguém que vai agradar as pessoas com a presença dele. Então, ele é tranquilo, é extremamente apoiador, positivo, uma energia muito grande, voltado para pegar as coisas. Raramente você vai ouvir ele dizendo não. Gosta de dizer sim, 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 claro, conta comigo. No entanto, de tanto ele querer agradar o outro para ser aceito, vai pegando muitas tarefas que no decorrer do tempo, do dia, às vezes ele não consegue terminar porque é muita coisa que ele precisa dizer sim para se sentir querido e aceito. Então tem essa questão também que é um pouco conflitante ali, né, de desvio de foco, de indisciplina. No entanto, ele tem esse outro lado também que é muito rico na tranquilidade que ele traz para o ambiente. Agora, pensa no melancólico. O melancólico, ele é mais pautado para o detalhe, ele é muito detalhista, ele é perfeccionista, gosta de tudo muito padronizado. Se tirar um pouquinho do que ele fez, ele vai dar uma surtada, vai querer refazer de novo para ficar enquadrado exatamente naquilo que ele sabe que ele vai dar conta para fazer. Então, ele precisa de profundidade na análise do que ele está fazendo. Ele precisa ir fundo no que ele está fazendo, analisar em todos os aspectos, com todos os detalhes. Para quê? Para que nada saia errado. Esse nada é nada. Se faltou uma vírgula, ele vai dizer, não acredito, deixei passar uma vírgula, vamos refazer. E às vezes o que ele fez estava excelente, mas como ele é muito profundo, ele termina pautando muito ali no negativo, aquele negativo que pode ser até pequeno. Para mim, o sanguíneo, para o colérico, mas para ele não. Então, ele é muito profundo, ele é muito sensível também ao que ele está fazendo. Ele precisa, num ambiente de trabalho, de tempo, analisar com muita segurança o que ele está fazendo, um ambiente também que dê para ele espaço e liberdade e autonomia, para não ter muita pressão, ficar toda hora, e aí, terminou? Vamos lá, e a planilha, já atualizou? Com certeza vai causar um estresse ali, como ele é mais pautado na ansiedade, na preocupação, no negativo, no pessimismo, a tendência é que aumento do estresse. Agora, para finalizar, pensa no fleumático. Então, o fleumático é calmo, é tranquilo, é pacificador, é mediador. Para ele tá tudo bem, me deixa aqui, eu faço meu trabalho, eu vou embora e tô feliz. Também não coloque muita pressão, porque ele vai dar um surtinho também. Ele é flexível, mas dá um pouco de autonomia, dá liberdade para o fleumático, que ele vai fazer com excelência. Coloca muita pressão no fleumático, que ele vai se manter ali talvez calmo, dependendo do que. No entanto, na produtividade também ele vai ter uma regressão. E aí, nesse sentido, ele é aquele que vai mediando. Então, é um excelente mediador de conflitos. Coloca o fleumático ali em qualquer equipe que ele vai dizer, calma, tranquilo, vamos tentar assim, dessa forma. Será que dá para a gente fazer assim? Tá tudo bem, você errou, tenta de novo. Então, ele é muito mediador de conflito nesse sentido aqui. É também um excelente dentro da equipe para funcionar em um determinado segmento que ele tende a se desenvolver melhor. Inclusive, John Holland fala sobre isso. Excelente psicólogo, a teoria dele é pautada aí nos aspectos de respeito à orientação ocupacional, vocacional. Ele fala muito sobre isso, né? Que os aspectos psicocomportamentais das pessoas, biológico, tem muito a ver também com alguns determinados ambientes, funções. O que quer dizer isso? A pessoa vai produzir de uma forma mais saudável e a empresa tende a ganhar com isso em que sentido? No sentido de a
qualidade de vida aumenta, saúde mental com certeza também vai manter mais ali em equilíbrio e, consequentemente, menos absenteísmo, a empresa vai ter outros benefícios, mais produtividade, menos conflito nas relações ali ocupacionais.